Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real, a nossa tertúlia virtual, onde nós tratamos dos assuntos ligados à monarquia, à geopolítica, e esses assuntos tão interessantes e que estão retornando, graças a Deus, ao Brasil. O Brasil está voltando a discutir a monarquia, está voltando com um grande sucesso. Eu estou muito satisfeito em ver que desde que eu iniciei a militância na monarquia em 1992, os grupos cresceram sobremaneira e hoje há círculos monárquicos e grupos no Brasil inteiro, não apenas nas principais cidades, mas, enfim, no Brasil inteiro. E eu acho que isso só tende a crescer, por isso que nós criamos o canal Papo Real e por isso que nós criamos o nosso curso de Monarquia e Geopolítica. É um curso que você pode fazer, já está em andamento, mas você sempre poderá acompanhar as aulas, já tem várias aulas postadas lá. E as últimas aulas postadas são um estudo em profusão que nós estamos fazendo de um dos livros mais importantes, não apenas num contexto histórico, num contexto monárquico, mas também num contexto filosófico, que é esse livro aqui, que é O Príncipe de Nicolau Maquiavel, ou Niccolò Machiavelli. Nós estamos fazendo, como eu disse, um estudo muito profundo lá no curso, e eu convido, se você quiser saber mais a respeito desse livro, desse estudo que nós fazemos, você deve realmente fazer o curso. O que eu tenho a dizer sobre esse livro em pinceladas rápidas? É um livro muito interessante, é um livro que tem sido adotado por executivos de grandes empresas, é um livro que tem sido, como Arte da Guerra, né, atribuído ao general Sun Tzu, como o livro dos Cinco Anéis, como vários livros, né, têm sido adotados como livros inspiradores em termos de estratégia, de como você deve se comportar nos negócios, enfim. Eu creio que esse livro tenha sido mais usado nos negócios do que necessariamente na política. Bem, o que eu tenho a dizer sobre esse livro? Eu acho que realmente é um livro de fácil leitura, é um livro relativamente fino. Você deve lê-lo, mas nós temos um sério problema em tentar adaptar livros que foram escritos na antiguidade. Esse livro foi escrito há mais de 500 anos atrás, mas isso acontece não apenas na filosofia, mas em qualquer área. Nós achamos que o livro pode ser livremente adaptado aos dias de hoje. E eu discordo especialmente em relação a esse livro. Por quê? Porque nós devemos entender, para que nós possamos ter uma melhor compreensão daquilo que o autor estava tentando dizer, nós precisamos estudar também o contexto em que esse livro foi escrito e os interesses pessoais que o autor tinha ao escrevê-lo. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender o contexto histórico da Renascença, o contexto em que a Itália estava vivendo naquela época, né? A Itália eram vários reinos fragmentados, né? Não era a Itália unificada, que só veio acontecer no final meados para o final do século XIX, com a família Savoia, que unificou a Itália. Há opiniões favoráveis e contrárias a essa unificação. Nós podemos até abordar esse tema, se for o desejo de vocês, por isso nos mande a sua opinião. E nós temos que entender, e para que isso seja dado um bom pano de fundo, se você realmente quer ler esse livro, eu aconselho que você assista aquela série Os Borgia, com Jeremy Irons. Naturalmente, há uma série de licenças poéticas e você deve pesquisá-las para saber se realmente os fatos aconteceram, quais são as discrepâncias que você tem da série para a história real. Mas para que você se ambiente
com a realidade daquele momento, você deve assistir essa série. É uma série muito bem feita, se não me engano é Showtime, é produzida pelo Showtime, com o Jeremy Irons no papel de Rodrigo Borja, e você vai ver lá o Maquiavel, você vai ver todo esse pano de fundo que estava se desenrolando para que esse livro pudesse ser escrito e para que o Maquiavel pudesse chegar a essas conclusões que ele chegou. Uma coisa muito importante, o contexto de guerra mudou sobremaneira de 100 anos para cá. Por quê? Porque, apesar da guerra nunca ter sido vista, é claro, um grande sofrimento, porque você tem uma perda, né, de pais, de filhos, de irmãos, enfim, quando as pessoas vão para a guerra, especialmente na antiguidade, quando a medicina era muito mais precária, as chances de uma pessoa vir a falecer ou até vir a ficar com sequelas, né, ou membros amputados, né, até muito recentemente você tinha qualquer tipo de ferimento nos seus braços ou pernas, a resposta era amputação imediata. Enfim, então a guerra, naturalmente, ela sempre trouxe muito sofrimento. Mas havia um sentimento, e esse sentimento pode ser claramente visto na época da Roma Antiga e até bem recentemente, até a época com as conquistas de Napoleão, enfim. Então o lado vencedor era imbuído, imantado de uma glória, de uma honra muito grande. Então a guerra tinha esse lado glamuroso que hoje, felizmente, já não tem mais, né? Então nós precisamos entender aqui, especialmente quando Maquiavel fala de conquistas, de como o príncipe deve ser, né? Uma das coisas que ele fala que são muito... né, uma das grandes marcas desse livro é dizer que o príncipe deve ser amado e temido, mas se for se escolher um deles, que seja temido, porque o medo é o mais importante, o medo, porque se você tem medo, você vai obedecer, você vai, enfim. E eu discordo dessa posição. Eu não acho que um príncipe, que um soberano, deva ser necessariamente temido. É claro, é importante que ele tenha um pulso forte e que ele tenha uma opinião forte e que as pessoas saibam que ele é um pai, mas ele é um pai que pode se tornar um pai enérgico, é um pai amoroso, é um pai zeloso, mas pode se tornar um pai enérgico e um pai que venha a punir aqueles que não venham a se comportar, né, como devem, né? Então, nós vamos falar no futuro, não só no curso com maior profusão, mas aqui no canal também, sobre o Anti-Maquiavel, que foi um livro escrito pelo rei da Prússia, Frederico II, que, na minha opinião, é um dos maiores soberanos que já viveu, um dos mais sábios, porque, na minha opinião, a maior qualidade que um soberano deve ter é sabedoria, né? A erudição é importante, mas eu entendo como sabedoria a maneira com a qual se organizam os conhecimentos que você tem. Não é apenas a quantidade de conhecimentos que você adquire, mas a maneira com a qual você organiza esses conhecimentos e os aplica na vida. Então isso para mim é sabedoria, não simplesmente a erudição, não simplesmente a quantidade de livros que você leu, mas a maneira com que você administra todo esse cabedal, todo esse conhecimento. Então, ele faz uma reavaliação do Maquiavel e ele diz, nós vamos falar especificamente sobre isso, mas ele fala que o príncipe não deve ser esse carrasco, esse monstro temido, mas sim um servidor do povo, e é como eu vejo o soberano. É um pai, mas é um pai que pensa primeiro e acima de tudo em seus filhos. Então, uma outra coisa que eu acho interessante do Maquiavel é quando ele fala, e isso eu concordo, quando ele fala
né, da vida, como a vida se divide em dois eixos, né, que é o virtu, que são todas aquelas coisas que você pode treinar, melhorar, se aprimorar, enfim, suas habilidades, o seu trabalho, né? Deixa eu achar aqui. Tudo aquilo que você tem controle, né? Valor, coragem, habilidade, excelência, capacidade, talento, qualidade, força, mérito, etc. Que são as coisas que você tem controle na sua vida. E também o outro eixo seria a fortuna, ou seja, as coisas que você não tem controle, a sorte, a falta de sorte, enfim, os acontecimentos aos quais você não tem controle. Então ele diria que a vida é uma curva dentro desses dois eixos. E isso eu concordo, porque você, é claro, você deve preparar-se da melhor forma possível, ou seja, você deve polir a sua virtude para que você possa estar preparado para o que a fortuna lhe apresenta. Então, não é simplesmente você sentar e ficar pensando, né, que nem aquele desenho da hiena, né? Ó dia, ó azar, né? Só lamentar. Então, como eu sempre digo, você não pode ser um cidadão que vê uma coisa errada na sua sociedade e diz, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, a mudança começa em você. Como eu disse, a ambientação é importante não apenas nesse livro, mas em qualquer livro. Você deve entender o contexto sobre o qual o livro foi escrito. Por exemplo, a história do meu povo. Eu tive que estudar não apenas o que foi escrito sobre o meu povo, mas a história dos historiadores. Porque muitos historiadores tinham um preconceito, tinham razões, interesses em escrever mal ou deixar, como se diz no jargão dos historiadores, né, o suppresso veri, ou seja, a supressão da verdade. Então, omissões. Então, você deve estudar um historiador e lembrar-se do que disseram vários personagens da história, que a história é escrita pelos vencedores, como disse Winston Churchill. Se não me engano, Napoleão Bonaparte disse que a história era a coleção de mentiras as quais nós escolhemos acreditar. Enfim, você deve entender o porquê que a história foi escrita dessa ou daquela maneira para que você faça o seu julgamento pessoal. Não apenas leia isso aqui e tenha isso aqui como verdade ou como mentira. Porque as duas situações são ruins. Tanto você rejeitar imediatamente como uma reação emocional, como você aceitar imediatamente, né, porque você acha que aquilo é bom ou ruim. Então, reúna as suas informações a respeito do livro e eu aconselho você a fazer isso com toda e qualquer obra, especialmente obras históricas, né? Então, recomendo esse livro, sem sombra de dúvida. Se você quer entender de monarquia, você tem que entender o que Maquiavel está falando. Naturalmente, a crítica sobre ele, dizendo que ele fracassou em tudo que ele fez, quem é ele para dizer alguma coisa, enfim, decida por você mesmo. E como eu já disse, continue prestigiando o nosso canal Papo Real, assine o canal, recomende para os amigos se você gosta, recomende para os inimigos se você não gosta, vá dar uma olhadinha no nosso curso Monarquia e Geopolítica e continue se cuidando, porque a pandemia ainda está, ainda há riscos de você se contaminar, enfim, é o que dizem os cientistas, né? Eu não acho que eu seja nenhum tipo de cientista, ou seja lá o que for, apenas tento ouvir o que os cientistas dizem. Você faça o seu julgamento e a sua decisão como achar conveniente, mas tome cuidado. Cuidado nunca matou ninguém, né? Então, é isso que eu tenho para dizer para você. Fique ligado, deixe os seus comentários, faça suas perguntas e até o nosso próximo Papo Real. Um grande abraço.